qual o risco de uma notícia falsa? Da perspectiva bíblica e da perspectiva comportamental atual. Né? Quando eu falo de notícia falsa, eu posso falar da famosa fake news, que virou moda, a expressão em inglesa, né? Em anglo-saxão aí, mas a Bíblia fala também de fake news, não fala? Do problema da mentira. Sim, eu acho que esse princípio da palavra ele é muito importante, né? Porque a Bíblia fala que nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus não são alimentadas por Deus. Então, principalmente, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus que nos alimenta espiritualmente. Mas, da mesma forma, o homem vive de mensagens. Mensagens movimentam a humanidade, sonhos são fatores que impulsionam as grandes descobertas, as grandes invenções e também transformam uma nação, não é? Então, é importante a gente lembrar daquilo que Dostoiévski falou, que não é possível você transformar, você curar uma nação sem que haja uma confissão de culpa. Ou seja, as palavras, elas mostram a direção que nós precisamos seguir. E acho que o jornalista, ele teria que ter essa função ética de ser responsável por dizer a verdade, independente de ideologias ou de pensamentos diferentes ou não, retratar a verdade, independente também de valor financeiro. Porque hoje o que a gente observa é que as notícias são muitas vezes compradas, são muitas vezes veiculadas por alguém que tem algum objetivo anterior para poder veicular aquela notícia. E quando o jornalista faz isso, ele perde a credibilidade, ele fala mentira, ele joga as pessoas no poço, ele mata pessoas com esse tipo de coisa. E acho que o jornalismo é importante ele voltar para vamos dizer assim, para esse princípio ético de usar a palavra, usar a mensagem para ajudar as pessoas e não para poder dominar as pessoas. Você comentou, e eu me lembrei, há alguns anos atrás, a escola de base em São Paulo. Ah, sim. Aquele casal... japonês lá? Isso. E eu me lembro de uma manifestação dele anos depois, né? Porque comprovou-se a inverdade daquilo que eles foram acusados. Até explicar para quem é mais novo, né? E ele disse... Porque foi a acusação de pedofilia. Quando isso até não era muito ainda assim. Não era, era na escola de São Paulo. E ele falou, olha, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu estou uma pessoa marcada. Quer dizer, anos depois, estigmatizado. A escola fechou, quebrou. Fechou a escola, ele tentou montar uma copiadora, não conseguiu. Quer dizer assim, estraçalhar uma vida. Eu me lembro uma coluna do Afonso Romano de Santana, né, gramberiense, né, lá de Juiz de Fora, da escola que eu dirigi. Ele fala os nomes, acho que todo mundo sabe o que é Gramberi. Não, Gramberi é uma escola metodista em Juiz de Fora. E ele fala, pivetes da honra alheia. Rapaz, forte, né? Hein? Você denigre a vida de uma pessoa, e aí eu me lembrei daquele, né, ditado que a gente fala, né? Pica o nome, solta em cima, depois você junta o que você falou. E agora veio à minha mente o seguinte, Paulo foi para uma masmorra por causa de uma fake news. É mesmo? Qual foi? Nero põe fogo em Roma e fala, olha, foi esse cara aí. Interessante, interessante. Né? É um perigo, né? Você está falando, o Henrique, eu estou lembrando de litoral de São Paulo, eu não lembro bem se foi Cubatão. Cubatão é quase litoral, mas lembro de um caso, não sei se foi em Cubatão, se foi no litoral mesmo, de uma mulher que foi acusada e foi linchada, essa mulher morreu, porque saiu uma notícia falsa de que ela era bruxa e ela fazia rituais com crianças. Perto de Cubatão ali. Perto de Cubatão, então. Tem aquelas cidadezinhas, Itanhaém, por ali. Sim, sim. Ela foi acusada, né, levianamente, de que seria bruxa e foi linchada. Né, e depois se descobriu que não tinha nada a ver com aquilo. Agora, eu fico pensando, será que sempre há dolo, sempre há intenção, né, de fazer a notícia falsa? Porque, às vezes, a gente mesmo na rede social, eu até que tenho tido mais critério, porque eu estou trabalhando, né, na TV, e eu trabalho com jornalistas, e eles me ajudam nesse sentido, né, de averiguar informação, mas às vezes a gente reproduz notícias das redes sociais, sabe, a gente só encaminha. Existe um certo poder, né, em você falar algo que ninguém sabe.
Então, assim, isso já, vamos falar assim, no Brasil tem virado uma prática muito comum, principalmente nas redes sociais. Olha que eu vou falar alguma coisa para alguém que ninguém sabe, isso vai me fazer uma pessoa assim, muito bem informada, só que às vezes você está veiculando uma coisa que é totalmente inverídica. E aí o que virou? Você observa que hoje o Brasil está meio viciado em bomba. Então, toda hora, todo dia tem que ter uma bomba nova. Olha, aqui não sei quem foi preso, fulano aqui aconteceu. E as pessoas estão ficando viciadas nesses eventos que são, muitas vezes, só um chamariz para algum tipo de informação que não tem nenhuma procedência. Eu volto lá em Miqueias 7. Né? Ninguém confia em ninguém. Aquele texto de Miqueias, outro dia eu estava lendo ele de novo e falei assim, Miqueias, está aqui? Né? Século XXI, né? Por quê? Porque é tão atual, quer dizer, pais contra filhos, o juiz se vendeu, é algo, né, que ele tenta pegar uma uva, não tem... Quer dizer, você vê um quadro em que há uma corrupção até da verdade. Quer dizer, eu não escrevo aquilo que é a verdade, né? Eu planto uma notícia. Então, ela é algo que define uma eleição, define a vida de uma pessoa, né? A carreira dela. Quer dizer, o compromisso com a verdade. Você vê que todo meio de comunicação tem isso como um princípio. Eu fiz um media training, eu fui gestor de uma grande corporação e fiz media training. E entrei num lugar assim, lá na media training, e a primeira coisa que eu escutei é o seguinte, jornalista não tem amigo. Uau, difícil, hein? Então, não confie num jornalista. Veja, isso foi numa capacitação que eu tive. Né? Você imagina, a sensação que eu tive ali foi rapidamente assim, 7 pessoas me perguntando, me pondo na parede, e você esquece que você está num treinamento. Você vive um mundo real. E depois foi assim, não confie num jornalista. Uau. Agora, você acredita que existe jornalista... Sério? Isento? Claro. Não, digo isento. Porque, vamos pensar em termos... Eu vou começar no mais fácil, que é no termo esportivo, futebolístico. A gente vê esses programas esportivos, alguns querem posar de isentos, como se não tivesse time do coração. A gente sabe que tem time do coração. Aí, quando a gente vai para a política, a coisa fica mais séria. Porque será que tem jornalista que é isento? Não, eu não, nem esquerda. Porque eu vejo algumas mídias, inclusive vou até fazer um gancho já com a próxima notícia, eu vou pedir a produção para colocar na tela, sobre a eleição do Trump. Eu estava vendo algumas mídias, e sobretudo a hegemônica no Brasil, ela foi contrária totalmente ao Trump. E foi uma surpresa quando a Hillary Clinton perdeu. E ali, está até em inglês, eu vou pedir ao pastor Ricardo fazer uma tradução simultânea. É do Christian Post, né? A Casa Branca, né? E convida 100 líderes. Recebe 100 líderes evangélicos para um jantar estatal, vamos dizer assim. É uma questão de guerra espiritual. Então, assim, muito, eu creio, que a mídia, CNN, ABC... o Washington Post, New York Times, que são jornais democratas, mais à esquerda norte-americana, eram contrários ao Trump e veicularam fortemente notícias contrárias à eleição do Trump. Aqui no Brasil, as grandes mídias, sobretudo a hegemônica, também, e eles ficaram decepcionados com isso. Então eu fico pensando, não é mais honesto você declarar assim, eu sou de tal linha, porque eu posso avaliar a sua notícia. Porque quando você é de uma linha e você dá uma notícia, não tem jeito. Eu imagino que não tem jeito. Aí, diferentemente, nos Estados Unidos, as mídias, na maioria das vezes, elas assumem aquilo que elas são. Né? Você colocou New York Times, Sim. o Washington Post, eles assumem aquilo que são. Você tem a Fox, Isso, ela é republicana. Você formar uma opinião, né? Formar uma opinião, da forma correta. Agora, no Brasil... A mídia se coloca como algo acima, né? É o quarto poder. É o quarto poder, exatamente. E que, na verdade, hoje, né, e o povo tem sido enganado, né, porque falta conhecimento, de que nós estamos sendo dominados por uma mídia que determina aquilo que eu vou vestir, Sim. aquilo que eu vou comer, em quem eu vou votar. E naquilo que eu vou votar. Ela quer dirigir a nossa vida. Tem até um filme do Oscar Wilde, né? Que é 1980.
Não, eu não 74 é George Orwell. É o George Orwell. Que você é dominado por algo que te determina o que você vai fazer. É o grande irmão. É o Big Brother, que virou programa, né? E aí vem, até, você aproveitando o Big Brother, né? Quantos milhões de acessos? Será que é verdade? Aquele lixo. O problema é que o que acontece? A mídia deveria ter essa questão ética da formação de opinião para aquilo que é certo. E não é essa a função hoje. Hoje eles veiculam o que vende. Então, se você vai colocar um programa cultural na televisão e ninguém vai assistir, então vamos trocar isso por uma coisa que é um lixo, que todo mundo assiste, pelo menos a gente vai ter um dinheirinho aqui para poder fazer o nosso programa do dia seguinte. Ricardo, sem querer te interromper, mas eu acho que aí, muito importante vocês estarem falando isso, porque eu acho que aí, embora digo, não, o protesto da comunidade conservadora, seja evangélica, seja católica, porque é forte no Brasil, nós temos uma comunidade católica evangélica que é a maioria do Brasil. Quando os padres católicos, eu cito, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, que eu tenho assim, muito respeito pelo que o padre Paulo Ricardo faz de análise de mídia, é um cara inteligentíssimo, né? E ele é muito severo na análise das novelas, né? E pastores que são referência, quando eles começam a mostrar, se vocês têm que protestar contra essas novelas, com essas pautas, com esses conteúdos que são anticristãos. Quando o povo para de assistir, isso é medido pelas pesquisas. E os patrocinadores param de colocar dinheiro. Parando de colocar dinheiro, essas novelas param de veicular. Uma TV hegemônica colocou nos campos de futebol 100 milhões de uns. Por quê? Porque houve uma repulsa de que eles não estavam com tanta, né, hegemonia assim. Então, tem uma publicidade que é 100 milhões de uns. Quer dizer, por quê? Eu senti alguma coisa e eu preciso reagir. Acusou o golpe. Acusou o golpe. Até porque toda a informação precisa... Nós precisamos ser críticos, né? Precisamos ser bereanos. Sim, isso, com certeza. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.